Olá, amigos do canal Anatomia Vida. Sou a professora Giancarla Bernal e hoje eu trouxe para vocês uma introdução aos estudos anatômicos por imagens de tomografia computadorizada. Pessoal, aqui eu quero abordar primeiramente, o princípio físico básico aí para que nós possamos compreender a formação de imagem por tomografia computadorizada. Eu vou abordar também algumas ferramentas que nós utilizamos para manipular as imagens e realizar aí algumas reconstruções que são muito importantes. Tá? Então é importante nós abordarmos esse conteúdo primeiramente, para que eu possa então iniciar um estudo anatômico por imagem de tomografia computadorizada, porque isso daqui é uma base, né? Se eu não falar sobre essa introdução, fica difícil para compreender o estudo anatômico direto aí nas imagens, sem que nós tenhamos, essa base que fala um pouquinho do princípio físico de formação da imagem e também aí de algumas ferramentas que nós podemos utilizar na manipulação dessas imagens. Bom, então vamos lá. Então, quais são aí, o princípio, quais são não, qual é, o princípio básico de formação da imagem por tomografia computadorizada? É a radiação ionizante, né? Então, nós devemos lembrar que as imagens por tomografia computadorizada, elas são formadas através de um processo de atenuação, tá, do feixe de radiação X pelos diferentes tecidos do corpo humano. O que seria isso, professora? Nós devemos lembrar que a imagem formada através da radiação ionizante, da radiação X, essa imagem ela é formada depois dessa radiação interagir com os diferentes tecidos do corpo humano e sensibilizar os detectores, que estão ali localizados no aparelho de tomografia. Então, quando essa radiação X passa por esses diferentes tecidos, nós temos tecidos mais densos e tecidos menos densos. E cada um desses tecidos vão apresentar características diferentes na imagem, ou seja, tonalidades de contraste, diferente. Então, primeiramente, as imagens por tomografia computadorizada, no processo de aquisição, elas todas serão compostas de tons de cinza, certo? E aí, quando nós tivermos uma estrutura anatômica com maior densidade, essa estrutura anatômica ela irá se apresentar branca nas imagens. E isso na tomografia é chamado de hiperdenso. Então, se vocês observarem aqui, eu coloquei uma imagem de tomografia, E aí, essa imagem ela foi adquirida no crânio, tá? Vejam aqui que nessa parte branca nós temos osso, e o osso é um tecido, de alta densidade. Então, devido a isso, ele acaba barrando um pouco mais a radiação, absorvendo um pouco mais a radiação, e devido a isso, ele se apresenta branco nas imagens, tá? Na tomografia, esse branco eu vou chamar de hiperdenso, tá bom? Olha só, depois aqui eu tenho um outro tecido, que é o tecido aqui do sistema nervoso, onde nós temos aí o córtex cerebral e também a substância branca, Então, vocês podem observar que aqui nós temos tons de cinza. Esses tons de cinza na tomografia computadorizada serão denominados isodenso. Então, são estruturas com isodensidade, ou seja, com uma densidade média, E depois vocês podem observar aqui também que nós temos alguns pontos com uma baixa densidade, aonde a estrutura aqui, está aparecendo mais escura, ou seja, na cor preto, Então, observe que aqui nós temos uma baixa densidade, portanto, hipodenso, tá? Quais as estruturas, nós temos aí com baixa densidade? Conteúdo gasoso e também líquido, tá? A água em si, o conteúdo líquido e também o ar, tá? Esses dois terão uma baixa densidade. As estruturas de partes moles vão se apresentar isodensas, tá? E as estruturas de partes ósseas, que são mais densas, vão se apresentar hiperdensas, tá? Na cor branca.
Bom, e nós temos também os planos ortogonais, tá? Seriam aqui alguns planos que nós podemos reconstruir as imagens. Como assim, professora? As imagens na tomografia computadorizada, elas são adquiridas em plano axial, que seria nesse plano aqui, ó, onde eu estou passando a minha bolinha vermelha, tá? Esse é o plano de aquisição das imagens na tomografia computadorizada. Porém, nós podemos realizar reconstrução dessa imagem através do software de tomografia, nós podemos reconstruí-las em plano sagital, que é essa imagem do meio, ou em plano coronal, que é essa última imagem aqui, tá? Então, lembre-se disso, é importante isso, tá, gente? A imagem é adquirida em plano axial. Esse plano axial é conhecido também como transversal, tá? E depois a gente pode trabalhar essa imagem no software de tomografia através dessa sigla aqui, ó, MPR, né? Nós temos um botãozinho onde nós podemos reconstruir essas imagens ali no software de tomografia. Então, nós podemos selecionar essa reconstrução multiplanar, tá? Que esse MPR significa isso, reconstrução multiplanar. Nós podemos selecionar e então reconstruir tanto em sagital quanto em coronal, tá? Aqui eu coloquei outras imagens também de reconstrução aí, né? De planos ortogonais. Então, aqui, aquisição em axial e aqui, reconstrução em coronal e sagital. Lembrando que a reconstrução em coronal, ela divide em parte anterior e posterior. E a reconstrução sagital, ela divide em laterais, né? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tá? E aqui, de anterior para posterior ou de posterior para anterior, você pode movimentar essa imagem aí no software de tomografia computadorizada. Bom, além, né, desses planos de reconstrução que nós temos ali, nós temos também alguns algoritmos de reconstrução, tá? Os principais aí, os mais conhecidos e mais utilizados, vocês verão com mais frequência aí nos aparelhos, serão o standard, tá? Que é utilizado para tecidos moles, tá? Visualização de músculos, vísceras, tá? Então, percebam que esse algoritmo de reconstrução, ele vai enfatizar, ele vai me dar uma maior qualidade, né, para que eu possa fazer estudos em estruturas de partes moles, como músculos e vísceras, tá? Depois nós temos aqui o bone, que do inglês significa osso, né? Esse daqui ele vai enfatizar mais os tecidos ósseos, ou seja, você vai ter uma maior qualidade, né, para visualizar, fazer aí um estudo sobre as estruturas ósseas, tá? E o Lang, ele é utilizado para estudo de parênquima pulmonar, tá? Então, ele é específico aí para visualizar as estruturas intrapulmonares, o tecido pulmonar. Vou mostrar isso para vocês, olha só. Aqui nós temos uma reconstrução, né, um janelamento aí usado, chamado de standard, e aqui vocês podem observar que eu tenho uma boa visualização de estruturas de partes moles, tá? E aí você observa aqui na imagem ao lado que eu não tenho definição para pulmão. Vejam que o pulmão ele está completamente hipodenso, né? Com alguns pontinhos mais hiperdensos aqui devido ao conteúdo de contraste no interior de alguns vasos que acabaram gerando, né, essas hiperdensidades aqui no interior do pulmão. Por quê, professora? Porque o estandarte, como eu disse anteriormente, ele é utilizado para estudo de partes moles, mas não especificamente para o pulmão, tá? Então, aqui eu não tenho qualidade de imagem para estudo pulmonar, eu tenho qualidade de imagem para estudo de partes moles, tá? Então, eu posso observar aqui o coração, com bastante definição, essa imagem, ela não está pegando completamente, mas aqui, ó, dá para ter uma boa visualização de estrutura muscular, aparecendo aqui também, ó, tá? E que ela foi cortada aqui nas laterais, não dá para ver tão bem, mas dá para ver bastante, a musculatura ela fica bem definida, tá? Vou mostrar uma outra imagem, olha só. Aqui, pessoal, nós temos o Lang, que é o janelamento para parênquima pulmonar, tá? Então, esses algoritmos de reconstrução, nós podemos também chamá-los
de janelas, tá? Utilizada aí na tomografia, filtros, talvez vocês se deparem com esses termos que são mais corriqueiros aí no nosso dia a dia, tá? Mas eu estou falando de um algoritmo de reconstrução, tá? Então eu posso chamar esse algoritmo de reconstrução de janelamento ou filtro para se tornar um termo aí mais casual, um termo mais fácil de utilizar no dia a dia, né, para não precisar ficar utilizando um termo tão rebuscado, então fica mais fácil aí de comentar esse termo, tá, em relação a esse algoritmo de reconstrução. Então aqui, como eu disse anteriormente, esse algoritmo de reconstrução é o Lang, tá? E como eu disse também, pode ser chamado de filtro, esse algoritmo pode ser chamado de filtro, pode ser chamado de janelamento, tá? Então, esse é o Lang, para estudo de parênquima pulmonar. Observem como nós temos muito mais detalhes de vasos, né? E também de brônquios, bronquíolos aqui, ó, no interior do pulmão, tá? Eu tenho essa maior definição, esse maior detalhe, graças ao filtro Lang, tá? Que é esse filtro que eu deixei a nomenclatura aqui para vocês, que ele é específico para a parênquima pulmonar, tá bom? Vejam que se eu voltar naquela imagem anterior, onde nós havíamos utilizado o filtro standard, vejam que aqui o pulmão ele não tem tanta definição. Eu não tenho nada do que eu vejo nessa imagem aqui. Então vejam que ela é ideal para estudo de parênquima pulmonar, né? Vejam que aqui, ó, eu tenho um pouquinho de musculatura aparecendo aqui na lateral, ó, essa musculatura aparecendo aqui, olha como ela perdeu definição se eu comparar com o filtro standard, né? Aqui eu tenho muito mais qualidade, tá? Então, lembrem-se, né, que o filtro standard, ele é utilizado para estudo de partes moles, músculos e vísceras, tá? Exceto o pulmão. O pulmão, nós precisamos de um outro filtro, que é o filtro Lang, que é específico para o parênquima pulmonar, tá? Aqui do lado nós temos o Bone, tá? O Bone, ele vai nos enfatizar as estruturas ósseas. Então, vejam, aqui eu tenho estrutura óssea com bastante detalhe, né? Eu consigo ter aí uma boa definição de estrutura óssea e eu perdo, ó, em qualidade para partes moles. Vejam que aqui eu não estou vendo nada das estruturas de partes moles, tá? Ficou tudo isodenso, né? Enquanto aqui, onde eu utilizei o estandarte, eu conseguia observar as estruturas de partes moles com definição. Aqui no filtro Bone, eu perco essa visualização, tá? Eu não tenho uma boa visualização para partes moles, tá bom? E mais uma vez, né, eu volto a ressaltar o que eu falei no comecinho da aula. Olha só, o osso sempre mais hiperdenso, né? E olha aqui, conteúdo gasoso, isso daqui é o seio frontal. Olha como o conteúdo gasoso, né, ficou bastante hipodenso, tá? Então, são detalhes importantes. Bom, pessoal, voltando ainda aqui, só para eu tocar nesse detalhe antes que eu continue com a aula aqui, observem um detalhe muito importante, até anotem isso para que vocês não se esqueçam, tá? Quando nós vamos fazer a leitura dessas imagens, nós devemos saber que aqui, ó, olhem a bolinha vermelha onde eu coloquei. Esse lado aqui é o lado direito e este lado aqui é o lado esquerdo. Por quê, professora? Porque nós estamos olhando a imagem como se nós estivéssemos vendo uma fotografia, como se nós estivéssemos de frente para ela, né? Então, nós precisamos inverter os lados. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para os meus alunos, que ajuda a lembrar depois, quando vocês forem ler uma imagem e estiver com dificuldade de interpretar o lado que vocês estão verificando, façam um X com os seus braços. Então, você tem aí braço direito, braço esquerdo, faz um X na frente do seu corpo. De que lado a sua mão direita foi parar? Esse vai ser o lado direito na imagem. De que lado a sua mão esquerda foi parar? Esse vai ser o lado esquerdo na imagem, tá? Bom, daqui a pouco eu volto a falar disso com vocês. Bom, pessoal, então para enfatizar o que eu falei agora, olha só aqui nessa imagem. É isso que você vai fazer com os seus braços, tá? Então, você vai fazer um X na frente do seu corpo e aí você vai observar aonde foi parar o seu braço direito, né? Do lado direito. Então, aqui o direito, aqui o esquerdo. É assim
que nós vamos ler na imagem, tá? Então, fez esse X aqui, ó, com os seus braços, né, na frente do seu corpo, fez esse X aqui na frente do seu corpo. Se esse aqui é o seu braço direito, esse lado na imagem é o lado direito. Se esse aqui é o seu braço esquerdo, esse lado na imagem é o seu braço, perdão, é o lado esquerdo na imagem, tá? Então, utilizem essa referência. Com certeza, ela não vai permitir que vocês errem, porque no nosso corpo é fácil, né, de saber onde está o direito e o esquerdo. Então, localizou em você, fez o X, o lado em que o seu braço direito foi parar é o lado direito na imagem. O lado em que o seu braço esquerdo foi parar é o lado esquerdo na imagem, tá bom? Lembrem-se disso que vai ajudar bastante. Bom, então continuando aqui, pessoal, vamos falar aqui de uma outra ferramenta que nós temos no software de tomografia computadorizada, que é o MIP ou Minimip, né? Esse Minip ou MIP são técnicas aí muito utilizadas para o estudo aí não só do tórax, mas também de estruturas, de vasos, né? De pequenos vasos. Então, vocês podem observar aqui nessa imagem que nós temos aqui vasos, tá? Então, aqui no caso são vasos arteriais, que eu estou mostrando aqui com a minha bolinha vermelha, vaso arterial, tá? Então, vejam aqui esse vaso arterial, é a artéria esplênica, ela tá vindo aqui para o baço, tá? Olha o que eu falei, aqui o lado esquerdo da imagem, ó, aqui o baço, tá? E aí, vejam como tem bastante definição desse vaso. Geralmente eu vou utilizar, né, essa técnica para angiotomografias, ou seja, aquelas imagens que vão enfatizar vasos sanguíneos, tá? E aí o MIP ou MINIP, né, vai nos ajudar aí grandemente na visualização desses vasos, tá? Aqui nós temos então a artéria hepática, a artéria hepática comum, tá? Vejam que aqui ela se bifurca, né? E aí eu consigo ter bastante detalhes de vasos bastante delgados, vasos aqui bem fininhos, né? Aqui no rim também, ó, né? Temos bastante detalhes de vasos, tá? Então, essa técnica, ela é utilizada principalmente para estudos aí de pequenos vasos, tá? E também muito usada também para tomografias de tórax, tá? Bom, aqui, pessoal, nós temos uma reconstrução em 3 dimensões, né? Uma reconstrução 3D, aonde eu consigo uma coloração para as estruturas, o que nos permite aí, né, visualizar com bastante clareza também alguns vasos, entre outras estruturas que eu precise de maior definição nas imagens, tá? Então, eu posso utilizar essa técnica, essa reconstrução 3D, para estudo de várias estruturas diferentes. Eu vou ter aí um maior detalhe e eu consigo também remover ali da imagem algumas estruturas que poderiam afetar, né, a distinção do que está sendo visualizado. Então, aqui o círculo arterial cerebral, né? Aqui novamente o círculo arterial cerebral. Vejam aqui que estruturas de partes moles foram removidas e nós temos apenas estruturas ósseas e também os vasos enfatizados aqui, com uma caracterização muito boa, com uma ênfase muito boa, né? E aqui só vaso, na verdade, tá? Bom, pessoal, a introdução que eu tinha para passar para vocês era essa. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para aprender esse conteúdo que eu passei agora, porque eu vou, na próxima aula que eu vou gravar para vocês, eu vou falar já da anatomia na imagem, e essas informações que eu passei aqui são essenciais para que vocês possam prosseguir com o conteúdo que eu vou ministrar para vocês aí na próxima aula. Tá bom? Pessoal, se vocês gostaram, por favor, deixem o like de vocês aí, porque isso ajuda as aulas, né, a subirem aí na listagem do YouTube, e aí outras pessoas vão ter a oportunidade de assistir esse conteúdo também, tá bom? Se você gostou, ative o sininho para você acompanhar sempre as novas videoaulas, faça a sua inscrição no canal e compartilhe com seus amigos para que outros tenham a oportunidade de adquirir esse conhecimento também de maneira gratuita, né? Sabendo que o YouTube aqui vocês não têm gasto nenhum, vocês vão aprender comigo sem precisar gastar com isso, só aproveitando bem o seu tempo
para receber aí um bom material que eu tenho para passar para vocês. Bom, pessoal, um abraço, boa sorte a todos, bons estudos e nos vemos em breve. Tchau, tchau.